aceitou o nosso convite hoje, que é a professora Thaís Russomano. Eu vou falar um pouquinho do currículo da professora Thaís e depois eu vou falar um pouquinho da relação, do vínculo que ela já tem conosco aqui na UFSPA, né? Então, assim, a professora Thaís, ela possui graduação pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas, mestrado em Aerospace Medicine na Wright State University e o PhD em Space Psychology no King's College London. Além de um estágio pós-doutoral, e assim, o currículo dela é bastante longo. Eu até combinei com a Thaís que a apresentação seria breve, né, justamente para a gente poder realmente focar na apresentação. Então, assim, a professora Thaís, ela está em Londres, ela trabalha no King's College, e ela é diretora e fundadora da empresa InnovSpace. Então, ela é brasileira, como vocês vão ver, a apresentação é em português, embora ela more, então, em Londres atualmente. A professora Thaís já tem participado de alguns projetos conosco na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, na UFSPA. Ela coordena comigo o Núcleo de Pesquisa Espacial em Ambientes Extremos, cuja divulgação vocês vão receber logo. Então, nós estamos agora já com alguns projetos em andamento, e a partir aí desses projetos, justamente, nós podemos fazer uma divulgação um pouquinho mais ampla sobre esse núcleo. E a ideia é de trazer a ciência espacial como uma área de conhecimento que acaba sendo complementar a várias outras, acaba sendo uma coisa talvez um pouco diferente para muitas pessoas, mas que tem seu encantamento, que é bastante grande, e que justamente acaba sendo muito interessante em termos não só científicos, como em relação a todos os ganhos que podem ser obtidos aí a partir, então, do que se estuda nesse contexto, né? Como é que vai funcionar o webinar? A professora Thaís vai fazer a apresentação, a gente, como eu disse, está gravando essa sessão. As perguntas, então, vão ser feitas no final da apresentação através do chat. Então, eu vou monitorar o chat, né, o bate-papo, e a partir daí, então, eu faço as perguntas para a professora Thaís. Eu peço, por favor, que todos, então, coloquem os seus microfones no mudo durante a apresentação. E no final da apresentação, a gente faz uma foto aí com todo mundo, né, que puder ligar a câmera para registrar esse momento. Então, bom, é isso, uma apresentação rapidinha. Desculpe, meu nome é Juliana Herbert, eu sou professora do PPG-TIG Saúde, professora, então, da UFSPA, né, no curso de Informática Biomédica, na graduação, e estou muito contente, realmente, de receber a professora Thaís. Então, agora eu te passo a palavra, Thaís, e muito obrigada novamente por ter aceito o convite. Muito obrigada pelo convite, né? Muito obrigada pela apresentação. Agora aquele momento de estresse para ver se a gente consegue fazer funcionar. Já estamos vendo a tela, Inês. Sim, entrou? Que bom. Sim. Bom, então, pessoal, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer, assim, poder falar com estudantes, professores, pesquisadores do Brasil um pouco sobre a minha experiência nessa área espacial. É um sonho de infância de ser astronauta, nunca atingido, mas enfim, né? Talvez o mais importante na vida seja o caminho ao sonho do que o próprio sonho. A minha ideia, quando a Juliana me convidou para conversar com vocês sobre essa minha área de atuação, que é a fisiologia espacial, medicina espacial, foi, de alguma maneira, trazer um pouco desse conhecimento, mas depois afunilar para esse momento que nós estamos vivendo agora, né, de confinamento, isolamento, e algumas das lições da medicina espacial para as pandemias, né, aqui na Terra. Só me confirmam se trocou o slide? Sim, tudo certinho. Tá. Então, assim, eu queria apresentar digamos, um resumo, né, uma overview do que acontece com o corpo e com a mente humana no espaço, e para isso eu gostaria primeiro da gente voltar atrás no tempo, chegar nos anos 60, 1961, muitos de vocês certamente não eram nascidos, mas eu também gostaria de frisar que eu também não era nascida, e olhar o que aconteceu, né, naquele momento histórico, assim, que o Gagarin subiu para a órbita terrestre. Ele fez um voo de curta duração, menos de 2 horas, e naquele momento
e o que nós tínhamos em termos de medicina espacial era um grande desconhecimento. Se imaginava assim que existiam efeitos chamados efeitos esperados da microgravidade sobre o corpo humano, e essa tabela, assim, eu traduzi de um documento oficial russo, e ela realmente acabava com 3 pontinhos, né, entre outras coisas, 3 pontinhos. E além de se ter digamos, uma gama muito grande de possibilidades, vocês podem ver assim que algumas delas eram, inclusive, contraditórias, né? Nós temos ali, por exemplo, hipertensão ou hipotensão arterial, então ou a pressão sobe ou a pressão desce. Nós temos retenção urinária ou aumento de volume urinário, enfim, assim, né, insônia, sonolência e, ao mesmo tempo, fadiga, cansaço, mas também euforia. Então, assim, o que essa tabela, o que essa lista de, melhor dizendo, que essa lista de efeitos esperados da microgravidade sobre o corpo humano traduz é um grande desconhecimento. Mas uma coisa se conseguiu extrair, digamos, essa viagem do espacial do Gagarin em 1961 na Vostok 1, né? Que, na verdade, o ser humano, de alguma forma, poderia se adaptar, poderia começar essa exploração espacial. Eu gostaria de contextualizar um pouco a evolução desde 1961 até agora, para chegar no que hoje é importante em relação a como se aborda, digamos, o estudo da fisiologia e da medicina espacial durante uma missão. Se a gente olhar para o programa espacial americano, né, que é o que realmente que eu praticamente tenho mais conhecimento, nós podemos ver que no início o programa Mercúrio, Gemini e Apolo, nós tínhamos as espaçonaves muito pequenas, né, com uma pressão ambiental, uma pressão barométrica baixa, de 5 psi, portanto, se eu baixo a pressão para evitar a hipóxia, eu tenho que aumentar a concentração de oxigênio, então a concentração de oxigênio era de 100%. Isso já mudou para o projeto Skylab, né, que era um projeto que, na verdade, esse laboratório espacial americano, ele tinha muito mais espaço, digamos assim, do que os outros veículos espaciais até então utilizados. Mas mais do que o espaço, digamos, um passo muito importante foi a diminuição da concentração de oxigênio ambiente. A pressão seguia baixa, mas a concentração baixou também para 70% de oxigênio. Isso se deveu ao fato de que no início do projeto Apollo, não sei se vocês ouviram algum comentário, devem ter visto quem se interessa pela ciência espacial, isso é muito lembrado dentro dos documentários, enfim, das coisas que são faladas sobre a exploração humana do espaço, que a Apollo 1 pegou fogo em terra num treinamento, e, infelizmente, não conseguiu se abrir a porta, digamos, da espaçonave, e os 3 astronautas morreram carbonizados na frente dos cientistas da NASA. Isso foi extremamente traumático. Então, uma das coisas que se fez foi rapidamente evoluir para um ambiente mais terrestre. Então, já no programa da Space Shuttle, que começou no início dos anos 80, acho que o primeiro voo foi 12 de abril de 1981, e até agora na International Space Station, né, a ISS, que está agora, nesse momento, em órbita da Terra, enquanto nós falamos aqui, nós temos um ambiente já extremamente terrestre, né, até usei a expressão errada, extremamente terráqueo. Nós temos uma pressão barométrica de 1 atm, ou 760 milímetros de mercúrio, uma concentração de oxigênio de 20%, extremamente similar ao que existe na atmosfera terrestre, 80% de nitrogênio, e uma temperatura mais ou menos controlada entre 18 e 27 graus, ficando, em geral, em torno de 22, 23 graus, dentro da nave espacial. Então, isso, hoje, é a nossa, digamos, o que a engenharia conseguiu dar para os astronautas e para os cientistas dedicados a estudar o ser humano no espaço, é um ambiente extremamente terráqueo, né? Excetuando alguns aspectos. Quando o astronauta sai da nave espacial para realizar uma atividade extraveicular, né, muitas vezes aparece na televisão, os astronautas trabalhando fora da estação espacial, ou um dia, como foi entre 69 e 72, que 12 homens, né, 12 americanos pisaram o solo lunar e exploraram a Lua.
nós passamos por um outro ambiente, nós saímos do ambiente da nave para o ambiente do traje espacial, chamado spacesuit. Quando nós fazemos isso, algumas coisas podem dar errado em termos médicos, né? O que mais preocupa, obviamente, é a hipóxia, né? E também a descompressão, a chamada doença da descompressão, que não nasceu, que não foi estudada inicialmente com astronautas, mas muitos anos atrás, com os mineradores, que tinham que explorar as minas, né, de carvão, e a pressão era muito grande quando estavam, né, no seu trabalho, e quando eles superficializavam, quando eles voltavam para a superfície, como se fosse um mergulho em terra seca, né, e na verdade não tinha água, como um mergulhador, mas na hora que ele superficializa, então ele descomprime, né. A doença da descompressão, até eu uso ali uma garrafa de refrigerante, é exatamente o que acontece quando a gente abre uma garrafa de refrigerante ou uma cerveja e aquelas bolhas, né, aparecem. Ali, dentro desse container da garrafa ou da lata, o gás é o CO2, mas no nosso organismo é o nitrogênio. Mas as bolhas que se formam é mais ou menos assim, né? É uma quantidade muito grande de bolhas que começam a circular pelo nosso organismo. Então, uma coisa importante, assim, de vocês entenderem, é que naquele início, né, no Gemini, no Apollo, no Skylab, nós tínhamos, como eu disse, 5 PSI, né, dentro da espaçonave. A roupa espacial, eu não consigo chegar muito, eu não consigo aumentar muito a pressão, porque eu paralisaria o astronauta ali dentro, né? Ele não teria mobilidade alguma. E os spacesuits na época, os trajes espaciais, e desde o projeto Gemini, que eu gostaria de ressaltar, desde o projeto Gemini, os astronautas saem para fora da nave espacial para realizar algum tipo de atividade. Vocês veem que a diferença da nave espacial de 5 para o spacesuit de 3,85, digamos que fosse 4, para facilitar, seria em torno de 1 PSI. Isso não causa nenhum risco de descompressão. Nós não temos um diferencial pressórico suficiente para gerar descompressão, ou seja, a formação de bolhas de nitrogênio no nosso organismo. Mas, quando nós chegamos na Space Shuttle, na ISS atual, nós temos uma diferença pressórica que vai de 14,7 PSI, que equivale a 1 ATM, para 4,3 PSI, que é o máximo que se pode chegar em função da tal da mobilidade. Obviamente, se aumenta o oxigênio para 100%, para evitar ou diminuir, né, a chance da hipóxia. Então, isso tudo assim, é uma preocupação que se tem que ter. Alguns mecanismos foram criados para tentar evitar a chance da descompressão. Uma das técnicas é diminuir a pressão da espaçonave para 10,2 PSI, aumentar aí, no caso, o oxigênio de toda a espaçonave, para permitir essa diferença pressórica seja um pouco menor, diminuindo a chance da doença da descompressão. Mas se a gente considerar, assim, dentro da nave espacial ou dentro da estação espacial hoje em dia, com todo esse ambiente terráqueo recriado, eu concluo, assim, eu mostro para vocês o que eu considero os 4 tópicos importantes que um cientista espacial ligado à área da saúde, como pode ser um psicólogo, pode ser um nutricionista, pode ser um fisioterapeuta, um professor de educação física, um médico, um fisiologista, pessoas que trabalham, enfim, na área da saúde espacial, são 4 grandes áreas que a gente tem que se preocupar. A microgravidade, a radiação cósmica, os aspectos psicossociais, ou seja, a mente humana no espaço, e o ritmo circadiano. Em relação ao ritmo circadiano, eu gostaria já de adiantar assim, como isso afeta o astronauta, né? Isso é uma coisa muito intensa, porque para manter a espaçonave ou a estação espacial em órbita da Terra a cerca de 400 km de altitude, ela tem que viajar a velocidade dela é em torno de 27 mil quilômetros por hora. Isso nos dá em 24 horas, 16 amanhecer e 16 entardecer. O Sol nasce e se põe 16 vezes em 24 horas. E, obviamente, o nosso relógio biológico fica completamente desincronizado. Isso gera uma série de alterações, né, tanto durante a vigília, durante as horas de trabalho, de
de alimentação, de exercício, de trabalho, etc., quanto na hora de conciliar o sono à noite e dormir. Tanto é que uma das coisas que mais se observa, a medicação mais, digamos, consumida pelos astronautas em voos espaciais são indutores de sono. Isso também vem associado a algumas coisas operacionais, né, da medicina operacional, como se chama, espacial, que se reflete o que afeta o astronauta no seu dia a dia, no seu bem-estar, que é, por exemplo, dormir na vertical. Isso é uma das coisas, obviamente, ninguém dorme na vertical, ninguém fica em pé para dormir, mas os astronautas ficam, porque tanto faz deitar ficar na horizontal ou na vertical, e na vertical se ocupa menos espaço, o que permite, então, que se tenham mais, digamos, compartimentos individualizados, com um pouco mais de privacidade, para o astronauta dormir. Em algumas situações, eles ficam deitados, amarrados no chão, em sacos de dormir, mas muitas vezes o saco de dormir fica na vertical. Então, são vários aspectos que já vão afetando a performance do astronauta, aspectos cognitivos ligados à fadiga, porque a pessoa não concilia bem o sono, não dorme. Imagine que uma nave espacial, como um avião, tem sempre um barulho de fundo, né, do funcionamento dos equipamentos, tem sempre uma luz ligada, isso tudo acaba afetando essa questão do sono vigília do astronauta. E se a gente for um dia a Marte, né, mesmo quando se voltar à Lua, que é uma das intenções em 2024, e uma viagem tripulada ao planeta Marte, nós vamos aí adicionar outros aspectos que são importantes de se estudar, né? Um deles, por exemplo, é o aspecto psicoemocional de ver a Terra como a gente vê ali, né, esses pontinhos ali na figura da esquerda, acima, esses pontinhos representam o que seria planetas, né, vistos aqui da Terra. Imagina quando alguém em Marte olhar para a Terra e ver a Terra como um pontinho de luz no espaço. Ninguém pode, numa área chamada psiquiatria espacial, ninguém pode prever o que nesse momento uma pessoa vai sentir, né? A gente sabe que ao ver a Terra do espaço, os astronautas têm uma percepção muito diferente do nosso planeta, né, o chamado de overview effect, né, que eles não tem quem não seja, não tem nenhum astronauta de todas as nacionalidades que já voaram que não sofreram uma mudança na sua percepção do nosso planeta, né, vendo a Terra de um outro ângulo, com uma outra perspectiva. A nossa atmosfera, todos comentam como ela é fininha, como ela é pequenininha e como ela é importante para manter a nossa vida, nos protegendo contra a radiação cósmica, nos protegendo contra meteoritos, meteoros até, nos dando oxigênio, pressão barométrica, nos dando o controle de clima e temperatura, chuva, água, né? Enfim, tudo isso eles se dão conta que é algo muito frágil e que lá de cima, né, olhando para a Terra, eles não, apesar de eles conseguirem identificar o que é terra, o que é nuvem, o que é atmosfera, o que é água, né? Essas diferenças todas que nos levam a tantas discórdias e tantas desavenças entre povos, entre nações, entre religiões, isso desaparece do espaço, né? É uma outra percepção do nosso planeta e da nossa finitude até como seres cósmicos. E, obviamente, a isso se adiciona toda a questão do aspecto hostil do próprio planeta Marte, né? Nós temos uma atmosfera muito fina, muito mais rarefeita do que a atmosfera terrestre, a pressão atmosférica é mínima em Marte, em relação à pressão terrestre, a composição dos gases da atmosfera de Marte também é muito diferente, 96% da atmosfera marciana é CO2, é gás carbônico, que é um gás tóxico para nós, humanos,
Então, são várias, a temperatura é muito baixa, no geral, em torno de menos 60, menos 70 graus, que é até muito similar à da Antártica, por isso muitas vezes se chama Antártica como a Marte branca, né, o Marte branco, que seria o planeta Marte com uma coloração diferente em função do gelo antártico. Então, são todos esses aspectos acabam, digamos, confluindo para que várias especialidades, várias áreas, áreas mais técnicas, áreas ligadas à saúde, áreas ligadas à engenharia, enfim, todas essas áreas concorram e trabalhem juntas de uma forma inter e multidisciplinar para permitir que a exploração humana do espaço se faça de uma forma eficiente e segura, né? Então, voltando assim à minha área maior de atuação, que é a fisiologia espacial, essa figura aqui mostra mais ou menos a sequência do que acontece com o corpo humano no espaço. Nós temos ali em cima, não sei se vocês identificam, mas ali tem uma linha preta chamada horizonte clínico. Todas essas linhas coloridas que tocam ou ultrapassam esse horizonte clínico mostram que esse sistema afetado gera sintomas para o astronauta, ou seja, ele se dá conta que alguma coisa está acontecendo. Então, uma da primeira coisa que a gente vai discutir logo a seguir são os distúrbios neurovestibulares, que são logo acompanhados pela alteração do deslocamento do sangue da parte inferior para a parte superior do corpo, que gera uma série de alterações cardiopulmonares. Existe também, ao longo dessa permanência no espaço, uma diminuição da imunidade, uma diminuição do número de células sanguíneas vermelhas, inclusive, gerando o que se chama de anemia espacial. Existe uma perda de massa óssea, uma perda de massa muscular, que é contínua, de radiação, que fica basicamente afetando o astronauta durante todo o tempo, desde do início da missão até a missão terminar, né? São coisas, digamos, que permanecem afetando a fisiologia e o bem-estar do astronauta, mas se assume que em torno de um mês e meio de exposição a esse ambiente, muitos desses sistemas mais ou menos se acomodam. Não que eles fiquem iguais aqui à Terra, mas eles deixam de dar sintomas. E isso não é uma doença no espaço. Esses sistemas estão diferentes, mas eles estão basicamente adaptados ao ambiente espacial. Eu até, no início da nossa conversa, eu me corrigi, né, que eu falei no aspecto terrestre, e, na verdade, eu queria dizer o aspecto terráqueo. E isso é muito importante da gente entender, porque, e vem muito a calhar com esse momento que nós estamos conversando aqui, porque, na verdade, nós somos seres terráqueos, ou seja, nós somos moldados pelo nosso planeta, a gravidade terrestre molda a nossa fisiologia, a atmosfera molda o nosso corpo, mas nós somos, além de terráqueos, nós somos terrestres. Nós não vivemos na água nem no ar, né, como pássaros ou como peixes que vivem em outros ambientes que não o nosso. Então, no momento que a gente está na crosta terrestre e a gente, mesmo aqui, muda de ambiente, vai, por exemplo, para o topo de uma montanha, ou mora numa cidade como Cusco, no Peru, que é muito alta em termos de elevação, a gente, nós, né, que estamos acostumados a viver no nível do mar, quando chegamos nesses lugares, sofremos com o ambiente. Então, mesmo nesse ambiente terrestre, nós temos um processo de adaptação. E, obviamente, as pessoas que moram em Cusco são diferentes das pessoas que moram em Porto Alegre, em alguns aspectos, mas elas não são doentes em relação a quem está em Porto Alegre e vice-versa, o contrário. Então, é isso que é muito importante da gente entender, que nós vamos um dia chegar no espaço, vamos permanecer tempo suficiente para nos adaptarmos ao espaço, a Marte ou a Lua, e nós vamos nos tornar seres, então, ou espaciais, ou lunares, ou marcianos, adaptados àquele ambiente, procriando nesse ambiente. Então, os nossos filhos e netos, bisnetos, enfim, vão estar adaptados a esse novo ambiente, e nós vamos deixar, então, de ser seres terráqueos. Então, pegando esse primeiro momento, né, Space Motion Sickness, o sistema neurovestibular, o astronauta perde, no momento de inserção na microgravidade,
orientação do que está em cima, o que está embaixo, a direita, a esquerda, porque a pessoa deixa de sentir o efeito gravitacional e começa a flutuar. Isso acontece em 70% dos astronautas nos primeiros 72 horas de uma missão espacial. Existem medicamentos que pode se usar para tentar de minimizar ou diminuir, nem sempre funciona, mas na maior parte das vezes isso traz benefícios para os astronautas, mas tem efeitos colaterais bastante deletérios para eles. A Space Motion Sickness é aquele mal-estar que muitas pessoas sentem quando andam de navio, às vezes de carro na serra, subindo e descendo, fazendo curvas, e ficam nauseadas, ficam com dor de cabeça, um mal-estar generalizado e muitas vezes até vomitam, né? Então, isso é uma das doenças que afetam os astronautas no sistema neurovestibular. Uma outra coisa que é inevitável, que acontece com todo mundo, eu vou até posso dizer para vocês, eu vou mostrar rapidamente um vídeo onde eu participei de uma missão da Agência Espacial Europeia num voo parabólico, e o sistema cardiopulmonar, ele sofre uma alteração imediata, eu posso dizer para vocês assim, porque em segundos, em frações de segundos, tu sente que o sangue que está retido pela gravidade na parte inferior do teu corpo, ele realmente sobe a parte superior do teu corpo. Isso acontece se vocês deitarem no chão, levantarem as pernas, ficarem com a cabeça abaixo do nível dos pés, rapidamente o sangue se desloca pela ação gravitacional e vocês sentem isso. O mesmo acontece no espaço. Então, aquele bonequinho lá de cima à esquerda mostra a pessoa aqui na Terra, né, com o coração, tamanho, que é mais ou menos uma mão direita fechada, com a distribuição do sangue e fluidos corporais mais concentrado na parte inferior do corpo. O segundo bonequinho já mostra um coração um pouco mais alargado, com mais sangue na parte superior do corpo, menos na parte inferior, o que é chamado de Puff Face and Bird Leg Syndrome. A cara fica mais cheinha, mais redonda, mais corada, e as pernas ficam mais finas. Existe uma adaptação, né, tipo aquilo que a gente estava conversando sobre Cusco, sobre alguém que mora no Ártico, né, o esquimó, enfim, essas adaptações até que acontecem na crosta terrestre, começam também a acontecer no espaço. E depois de uma semana, 10 dias, o astronauta já perdeu em torno de 12 a 20% do plasma sanguíneo, o coração fica menor, mais atrofiado, a pressão fica, digamos, homogeneamente distribuída da cabeça aos pés, e isso gera, então, de novo, digamos, um novo estado de funcionamento do sistema cardiovascular. Quando se volta para a Terra, o astronauta aí sofre com a gravidade terrestre, tendo um coração menor, tendo o sangue deslocado de volta para a parte inferior do corpo, o sistema de controle da pressão, que normalmente se tem aqui na Terra, quando se muda de posição e deixa de funcionar no espaço, passa a ter que funcionar de novo, e ele fica meio perdido inicialmente. Então, tudo isso mostra essas alterações. Aqui são só representações bem interessantes, que eu acho, do tamanho da perna, né, e do tamanho do coração, e do feitio do coração no espaço. Vocês veem que o coração ele tem essa forma assim como se fosse uma pera invertida, mas, na verdade, no espaço ele fica mais arredondado, atrofiado e arredondado. E as pernas, se vocês olharem ali na figura de cima, as barras azuis mostram a diminuição do volume das pernas durante a missão espacial. E a figura à esquerda, que na verdade é um ecocardiograma do coração, mostra um aumento, nessa linha verde que sobe, mostra um aumento inicial de 20% da área cardíaca, e depois, na verdade, ela desce e fica abaixo do que, mais ou menos também uns 20% abaixo do normal. Uma das coisas que se viu também é que existe um aumento da pressão intracraniana, né, um achado mais recente até, de 2011 para cá, que é mais frequente em homens do que em mulheres, em astronautas que permanecem acima de 6 meses no espaço. Outras coisas que já se notou assim também muito recentemente, são papers do ano passado que foram publicados, mostrando que o sangue nas jugulares dos astronautas, eles não fluem como aqui na Terra, digamos, da cabeça para o coração, e não só o sangue não flui, como ele também, muitas vezes, não só paralisa, faz uma estase sanguínea, como ele também inverte o fluxo. Então, isso foram todos achados muito
muito novos. Um dos astronautas, inclusive, estava com um coágulo, um trombo na veia jugular interna, e ele até sofreu, né, foi feita anticoagulação durante a missão espacial. Em termos do pulmão, o pulmão, o tórax todo, ele muda de conformação, né? O nosso tórax é achatado pela gravidade, então, sem a gravidade, o tórax fica, digamos, ele deixa o peito com um ar mais de um peito de pombo, o tórax vai um pouco para cima e fica mais arredondado, né, aumenta o seu diâmetro anteroposterior, e o conteúdo abdominal sobe e comprime o pulmão. Então, o diafragma e os órgãos abdominais, que não estão presos a nada, assim, eles estão mais ou menos presos entre eles mesmos, mas mais acomodados dentro do abdômen do que presos a alguma estrutura, sobem e comprimem os pulmões. Isso diminui diminui o volume, digamos, pulmonar. E isso se pensou que poderia realmente afetar os astronautas. O bom, na verdade, é que isso não acontece. Essa ideia de que o deslocamento de coisas, de órgãos abdominais por mudança de posição, não é uma coisa nova. Desde os anos 60, né, em 1964, esse gráfico foi publicado mostrando que, dependendo da posição que nós estamos, os nossos pulmões respondem em termos de tamanho, de volume. Mas uma coisa importante em relação ao pulmão é que, sem a gravidade, nós perdemos as áreas do pulmão que são dependentes da gravidade. São chamadas as áreas onde a circulação, né, o sangue, a perfusão, a quantidade de sangue, de ar, ficam, digamos, alteradas aqui na Terra. Então, se pegar aquela garrafinha ali, imaginando que a primeira delas, imaginando que seja um pulmão de uma pessoa em pé ou sentada, nós temos uma concentração da ventilação e da perfusão, né, do sangue na parte inferior. Se a pessoa deita, fica na parte posterior. Então, dá mais ou menos para imaginar que, se a gente vai se mexendo, a gente vai deslocando esse conteúdo de sangue dentro do pulmão. E isso gera áreas de melhor relação entre o oxigênio que entra e o CO2 que sai, e áreas onde essa troca fica mais prejudicada. Já no espaço, nós temos uma perfeita distribuição, ou quase perfeita distribuição, melhor dizendo, entre a ventilação e a perfusão, gerando uma troca gasosa quase que perfeita entre o topo e a base do pulmão. Então, aquilo que a gente viu, que o pulmão fica mais comprimido, não afeta, não traz nenhuma consequência deletéria para o astronauta, porque existe uma melhora, digamos, do funcionamento pulmonar. Uma coisa muito importante, assim, que é muito frequente, é o astronauta se queixar de dor nas costas, porque a região lombar, né, especialmente, ela fica... Essa parte final da coluna, essa parte tóraco-lombar, ela basicamente se estica, assim, na microgravidade. A gente ganha, né, 4 centímetros, já foi até visto um aumento maior de 6 a 8 centímetros, já que nós somos achatados pela gravidade ao longo do dia, né? Se qualquer um de nós pudesse medir precisamente de manhã e de noite, né, antes de ir para a cama, a gente vai ter perdido um pouco em altura. Tanto é que no livro do Guinness, por exemplo, nós temos 3 medidas por dia para determinar quem é a pessoa mais baixa ou mais alta do mundo, né? Você tem que fazer uma média, porque a gente vai mudando em função da ação gravitacional. Então, existe esse estiramento das partes moles da coluna, que gera esse desconforto, essa dor, e ao mesmo tempo, se vocês olharem a astronauta lá no fundo, que está de rosa, de blusa rosa, ela está numa posição que a gente costuma chamar de posição semifetal, onde existe o tronco e os braços vão para frente, as pernas, né, a coxa sobe e a pessoa fica nessa posição semifetal. Isso é muito importante para o desenho de como a pessoa vai dormir, ou usar, digamos, ou trabalhar, usar o toalete, ou trabalhar, no sentido assim de sentar, né, de se amarrar sentado, no desenho, digamos, da nave espacial. O sistema ósseo muscular, ele sofre muito, e é permanente esse sofrimento,
no sentido de que se não se faz nada, não se usa contramedidas, que são basicamente exercício, uma dieta balanceada e a suplementação de vitamina D, esses dois sistemas vão sofrer muito. E isso vai ser muito prejudicial para o astronauta, especialmente no retorno da missão espacial. Claro que os músculos e ossos que mais sofrem são os da parte inferior do corpo, são os ossos e músculos que nos dão a sustentação. Então, se vocês olharem para o esqueleto ali da esquerda, vocês vão ver que os ossos de membros inferiores, até os ossos do calcâneo, chegam a perder até 2% ao mês de massa óssea. Uma mulher pós-menopausa na Terra que perca 1% de massa óssea ao ano já está perdendo muito. Então, imagina 2% ao mês. Claro que isso não é em todos os ossos, a parte superior do corpo fica bem mais protegida disso, mas a parte inferior do corpo, que usa a gravidade continuamente, desde que a gente é bebê, para se desenvolver e para se manter saudável, sofre e acaba, então, perdendo massa óssea, fazendo osteopenia e, posteriormente, osteoporose. O mesmo acontece com a musculatura. Musculaturas de sustentação, músculos das costas, músculos das pernas, que contrapõem a força gravitacional, tem uma atrofia de cerca de 13% a 20%. É uma atrofia que faz com que o astronauta perca a mobilidade, perca a força. Existe uma também mudança no tipo de fibra espacial, digamos, a fibra muscular no espaço, que é a mudança da fibra de tipo 1, que é de sustentação, para uma fibra que dá uma resposta mais rápida, uma agilidade maior de movimento, que é a tipo 2, porque no espaço a sustentação, como eu disse, torna-se, digamos, desnecessária. Esses dois sistemas, no entanto, são extremamente importantes de ser mantida a sua saúde, não só pela volta à Terra, mas se a gente pensar que um dia eles vão pousar e trabalhar no solo lunar ou marciano. Eles têm que depois aí lidar com a gravidade desses outros corpos celestes, que se não visto com atenção, pode ser bem deletério. Então, uma das coisas que eles fazem é exercitar em torno de 2 horas e meia por dia, 6 vezes por semana. E aqui vocês veem os 3 tipos de exercício que existem. O primeiro deles, à esquerda, foi adicionado mais recentemente. Ele é uma maneira de manter a saúde muscular e óssea, né, a força muscular e óssea, mantendo a massa do músculo esquelético e a massa do osso mais, digamos, perto da normalidade, porque ele gera força através da resistência. Como a gente não tem como levantar peso no espaço, se gerou esse aparelho, que ele é meio grandão, assim, meio desconfortável de levar, foi muito complexo para levar para o espaço, mas ele conseguiu entrar dentro da estação espacial, montar, etc., ele está lá agora e tem sido de grande benefício para os astronautas, porque realmente conseguiu prevenir de uma maneira muito mais eficaz a perda da massa muscular e óssea, depois da instituição do ARED. Locomoção e resistência no sentido de ter um condicionamento cardiopulmonar melhor, é feito através da esteira ergométrica e também de uma bicicleta ergométrica. Então, são duas maneiras de se manter a atividade. Uma coisa que se percebe que o astronauta, obviamente, na hora de fazer o exercício, ele tem que se amarrar, tem que tentar manter o mais, digamos, estável possível, então o exercício não tem a mesma eficiência do que muitas vezes aqui na Terra. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque, obviamente, sem o impacto necessário, isso tudo gera um resultado menor. Em relação à mente humana nas missões espaciais, existe uma área bem estabelecida da psicologia espacial, da psiquiatria espacial, e o que se concentra, em tentar fazer com que o astronauta também se adapte aos aspectos, a hostilidade, digamos, psicoemocional que as missões espaciais geram. Então, uma das coisas muito, muito faladas é o isolamento, e quando se fala no isolamento, e eu vou trazer esse questionamento depois, quando a gente terminar a nossa conversa sobre a questão do isolamento hoje, que a gente tem aqui na Terra em função da pandemia, esse isolamento, ele não deixa de ser
ele é muito maior até do que o nós estamos vivendo agora, que a gente já acha difícil, porque não é só um isolamento de familiares, de pessoas e da rotina, etc., mas é um isolamento de todas as nossas referências. Todas as nossas referências desaparecem porque a gente fica realmente confinado dentro de um local onde a gente não tem a chance de retorno. Uma das queixas comuns dos astronautas é que depois de um período no espaço existe uma monotonia, né, eles não se sentem motivados a estar lá. Eu tive a oportunidade de conhecer o Valery Polyakov, que é um cosmonauta que ficou 438 dias no espaço, é o recorde mundial no espaço, e eu disse para ele que ele era meu ídolo, que eu gostaria muito de ir ao espaço, e ele disse para mim, olha, se um dia tu fores ao espaço, fica só um dia, porque os 437 dias restantes foram muito monótonos. É uma brincadeira, imagino, mas em todo caso ele lembrou disso na hora que ele falou comigo. Depressão, alguns astronautas tiveram depressão importante durante os voos, até se diz que eles não estavam homesick, né, mas eles estavam earthsick, porque eles realmente tinham esse corte de todas as referências, foi muito, em algumas pessoas, mesmo treinadas e muito bem selecionadas, etc., às vezes é complicado. Insônia, como a gente já falou, muito em relação ao distúrbio do ciclo circadiano, né? Problemas de comunicação, hoje melhorados por pela questão da comunicação, mas no início das missões espaciais era muito difícil. Se sabe também que a radiação pode ter efeitos também cerebrais na cognição, isso foi visto, inclusive, em estudos com ratos, né, onde eles foram testados em vários testes psicológicos de cognição, mostrando que o efeito da radiação por 6 meses em doses pequenas, como seria ou representaria o que um astronauta fica sofrendo no espaço, acaba levando alterações cognitivas e comportamentais dos animais. E, mais uma vez, a questão dos riscos, do medo, do confinamento, que foi melhorando com o tempo, né, no sentido do espaço se tornar um pouco maior, graças à Estação Espacial Internacional, mas vocês devem ter visto recentemente, quando a SpaceX mandou os astronautas para o espaço, para a Estação Espacial, eles ficaram no espaço em torno de 19 horas, quase um dia inteiro, confinados, né, dentro da nave. Então, existem vários momentos, assim, que mesmo a estação espacial não consegue compensar. Então, assim, de uma maneira geral, todo o nosso organismo é afetado, todas as nossas células são afetadas pela microgravidade, pela radiação, por esse medo, por essas alterações psicoemocionais, por essa incapacidade do nosso ciclo circadiano se fazer de uma forma correta. Então, nós temos uma alteração inteira, global do nosso organismo. O que é feito, então, para tentar, de alguma maneira, manter esse well-being, né, essa saúde do astronauta, das pessoas que aventuram no espaço? Então, uma das coisas é o treinamento dos astronautas, mesmo não médicos, a maior parte das missões espaciais não tem médicos a bordo, e eles são treinados a fazer pequenas cirurgias, algumas suturas, a coletar dados para transmissão para a Terra. Esse treinamento é feito com muito cuidado, em torno de 6 meses, como eu disse, eles ficam sob esse tipo de treinamento, até para identificar alguns sintomas, neles mesmos e nos companheiros, né? Mas graças à telemedicina, telesaúde, hoje saúde digital, a gente consegue hoje ter digamos, uma participação, os médicos em terra conseguem realmente manejar, identificar e manejar muitos dos problemas a bordo das naves espaciais. Eu gostaria só de mostrando esse slide, eu gostaria só de ressaltar que não foi com a ciência espacial que a telesaúde iniciou. Iniciou muito tempo atrás, muito antes disso. Aqui tem um exemplo, né, que a primeira transmissão de um ECG foi em 1906 pelo Einthoven, que foi o criador do ECG, né, que identifica o sistema de condução elétrica do coração para o seu funcionamento, e coincidentemente, em 1961, quando Gagarin foi ao espaço, o primeiro exame transmitido também foi um ECG, né, mas não começou nem com o Einthoven, né, isso aqui é só uma correlação do primeiro em terra de ECG e depois o primeiro em 1961. Antes disso, se fazia telemedicina com rádio, com
com carta, em qualquer situação onde o médico não está na frente do seu paciente, e ele dá algum tipo de orientação, isso caracteriza, por definição, a telemedicina. A telemedicina ela é muito válida para a Estação Espacial Internacional, quando o astronauta está a 400 quilômetros de distância da Terra, como eu disse, a 27 mil quilômetros por hora. Aqui vocês veem à direita, ali na parte de baixo, uma tabela onde, no Centro de Controle de Missão Espacial, eles sabem o que cada astronauta está fazendo em cada horário, se está limpando a nave, se está trabalhando, se está realizando pesquisa, se está na hora de lazer, se está exercitando, dormindo, enfim, qualquer coisa está ali, e todas as intervenções ou todas as comunicações que são necessárias para manter a saúde do astronauta são feitas através do contato com o centro de missão, e isso é feito em tempo real. Já para Marte, a coisa já fica mais complicada, porque nós temos aí uma distância, né, de milhões de quilômetros entre um planeta e outro. O mínimo chegando em torno de 55 milhões e o máximo em torno de 400 milhões de quilômetros. Ou seja, uma comunicação à velocidade da luz, nós temos uma variação entre 3, 4 minutos mínimo a cerca de 22 minutos máximo. E isso gera, numa emergência clínica, uma situação bem complexa de se resolver. Por isso se fala muito hoje em outras soluções, e eu vou rapidamente falar sobre isso. Quando eu comentei que os astronautas são treinados em coletar os dados para transmissão para a Terra, né? Pode ser digamos, um ecocardiograma, assim, uma ecografia abdominal, eles têm que treinar em voos parabólicos a coleta, porque a tua performance, ela muda na microgravidade, todo o teu gesto, ele se lentifica, tu perde realmente a orientação, e aí eu vou até mostrar aqui para vocês, me digam só se Juliana Silveira está rodando o vídeo? Sim, está rodando. Uhum. Tá. Então, isso aqui é uma representação de um dos voos parabólicos que eu fiz, que eu estava testando uma nova técnica de reanimação cardiopulmonar. Vocês veem as pessoas como elas ficam atrapalhadas, né? Isso aqui é uma área de brincadeira ali, porque todo mundo trabalha e todo mundo brinca. Aqui vocês veem a nossa pesquisa de reanimação cardiopulmonar, eu estou aqui à direita, e vocês veem como eu estou com dificuldade de conseguir me estabilizar. Né? Aqui eu estou tentando fazer a massagem sem peso corporal, que é muito difícil, né? E a gente fica aqui de novo, eu estou subindo ali sem controle nenhum. Então, assim, não adianta fazer o teste em terra de adquirir, digamos, adquirir um exame, né, médico para transmitir. Tu tem que fazer isso treinar em voos parabólicos. Esse aqui é o esquema da Agência Espacial Europeia, são 31 parábolas por dia. A primeira parábola é uma parábola teste, depois tu tem 6 sets de 5 parábolas em cada um, onde tu podes aí fazer uma série de pesquisas, entre elas treinamentos para as missões espaciais. E outras soluções, né, hoje em dia é possível a gente usar, e na Estação Espacial existe, tem hoje uma impressora 3D, né, chamada Made in Space, que pode o médico em terra desenvolver algum tipo de ferramenta dentária ou médica para auxiliar no tratamento de alguma doença, ou identificar, ou fazer, enfim, um diagnóstico, e vocês veem ali de novo treinamento para coleta de dados, né, e para coleta de sangue, etc., que eles são feitos. Nós vamos chegar, obviamente, como a gente tem dificuldade, né, de fazer a telemedicina, nós vamos chegar no momento em que nós vamos precisar realmente de robôs, né? A inteligência artificial vai entrar com toda a força para uma missão a Marte, no sentido de manter, de ajudar no diagnóstico, manejo e tratamento das eventualidades. Pode ser uma emergência médica, pode ser um distúrbio clínico não emergencial, mas que vai botar em risco a saúde do astronauta. Então, existe a ideia dos robonautas, até para pequenas cirurgias, né, de robôs que são capazes de identificar, são treinados, ou têm os seus softwares lá, seus algoritmos para identificar alterações sanguíneas, lembrando que mesmo que seja um astronauta a bordo de uma missão espacial,
mesmo que o astronauta a bordo seja um médico, não necessariamente ele tem um treinamento de identificar, digamos, uma lâmina, né, de uma alteração sanguínea, ou de executar algum tipo especial de cirurgia, enfim. E também se pensa em pets, né, pets, robôs que poderiam auxiliar nessa relação, né, emocional, assim, estabilidade emocional maior do astronauta. Isso até pode parecer uma coisa futurística, mas se sabe hoje que já existem robôs pets no Japão, e alguns filmes que mostram assim, o isolamento das pessoas, como foi aquele do Tom Hanks, que ele fica preso numa ilha, que ele se apegou a uma bola, né, uma bola de vôlei, acho que era de vôlei, mas enfim, essa necessidade que a gente tem de gerar, né, algum tipo de relação. E, obviamente, quando chegar o turismo espacial, tudo isso vai explodir com maior intensidade, porque as pessoas vão ir para o espaço mais velhas, menos treinadas e talvez até com algum problema de saúde. Claro que existe todo um cuidado hoje de se determinar quem pode ou não voar. O turismo espacial já começou, para aqueles que não sabem, ele começou em 2001, né, então já faz bastante tempo, mas era basicamente para pessoas milionárias, né, pagavam 20, 30 milhões por cada viagem, ficando em torno de 8 dias, 10 dias na Estação Espacial Internacional. E se fala num outro turismo espacial mais acessível, $250 mil por ticket, para fazer uma viagem assim de 5, 10 minutos, né, e obviamente são, digamos, perfis de viagens muito diferentes, mas isso está começando a acontecer. E uma coisa que ficou muito clara, né, aqui nós temos o Steve Hawking, que era um grande cientista, vocês certamente conhecem, físico aqui britânico, inglês, que ele sofria de uma doença neuromotora, a esclerose lateral amiotrófica, e ele não conseguia se mexer, ele não conseguia mais falar por ele não conseguia, mas ele está num voo parabólico, né? Então, muitas vezes se pensa que mesmo pessoas com algum tipo de doença, sendo muito ricas, né, ou sendo muito famosas, podem acabar até se aventurando numa missão dessas. Então, assim, voltando, assim, terminando agora com os aspectos psicológicos, afunilando para o nosso Covid-19, né, o que a gente pode extrair dessas missões. Uma das coisas que é muito interessante, cada missão espacial a gente divide em pré, durante e pós, né? Mas certamente o pré, que é todo esse preparo, toda essa atenção da mídia, as expectativas pessoais, profissionais, sociais, enfim, em relação à nossa missão espacial, isso certamente o Covid não nos deu, né? Nós não tivemos o pré. E isso foi muito interessante, né? Porque uma das coisas que ficou muito clara é que o mundo não estava preparado para uma pandemia. Com toda essa tecnologia, com toda essa informação, nós não estávamos preparados para lidar com uma pandemia. A coisa ficou muito truncada, muito atrapalhada em muitos momentos. E durante o voo, nós temos alguns aspectos que são mais realmente ligados ao espaço, nessas mudanças fisiológicas, anatômicas, etc. Mas eu deixo aqui em amarelo coisas que eu acho que acabam ficando muito parecidas com esse momento de lockdown, isolamento, distanciamento social que a gente está vivendo. Então, a atividade física sendo uma coisa extremamente importante. As pessoas estão tendo alteração do ciclo sono-vigília, as pessoas estão se adaptando a respeitar mais, talvez até a sua própria biologia, e dormir mais tarde, acordar mais tarde, enfim, né, isso aí está sendo alterado. A gente acaba lidando com riscos inesperados no espaço, falhas de equipamento, como também aqui nós estamos com essa sensação do risco inesperado, né? Dessa sensação de que a pessoa com quem a gente cruzou no elevador pode ser contaminada, será que tem alguma coisa na compra do supermercado que eu estou trazendo para casa que tem o coronavírus? Então, tudo isso assim se assemelha muito, ao meu ver. A telemedicina, né, que explodiu também como uma maneira de lidar com as doenças, problemas de comunicação, né, e que são frequentes no espaço e que hoje a gente sabe que nos ajudam muito aqui na Terra, mas isso, a internet, etc., mas isso não deixa de gerar em muitos momentos alguns problemas que levam a tensões, né, no grupo,
no espaço se sabe que essas tensões acontecem, e aí a gente também sabe que aqui na Terra houve um aumento muito grande da violência doméstica, né, porque as pessoas ficaram realmente confinadas, isoladas, quebrando as suas rotinas, não tendo as suas referências, e isso tudo foi muito atrapalhado. A separação de familiares e amigos, o mesmo que acontece numa missão espacial, né, essas perdas de referência, como eu digo, no espaço são mais intensas, mas aqui na Terra a gente acaba também vivendo isso, a falta do cinema, a falta de ver os amigos no restaurante X e assim por diante, e esse confinamento e isolamento que se estabeleceu. E o astronauta, quando volta, ele tem que passar por uma readaptação. E é isso que eu acho que vai também acontecer psicologicamente conosco e até fisicamente, de uma certa maneira, quando a gente voltar a uma vida, né, mais parecida com o que a gente tinha antes, desse novo normal, onde a gente vai ter que ter toda uma readaptação social, familiar, profissional, até física, né, até sensorial, assim, a gente não se dá conta de como a gente já está sensorialmente mais privado, né? Então, se a gente vai para um supermercado, ou se a gente deixa de se expor a um ambiente cheio de gente, subindo e descendo escadas, os metrôs aqui de Londres sempre cheios, talvez isso sensorialmente também tenha que se voltar a se adaptar. Uma forma da ciência espacial estudar isso é através dos análogos marcianos, né? Eles criam esses habitats onde se estuda isolamento, confinamento, monotonia, padrão de sono, hábitos, rotinas, etc., né? Problemas relacionados à personalidade, atenções, falta de privacidade. E esse aqui foi o maior dos estudos, chamado Mars 500. Seis astronautas análogos ficaram confinados por 520 dias, simulando uma ida e uma volta a Marte, e aqui era mais ou menos o local onde eles ficaram, né? Obviamente, várias coisas se extraem desse tipo de pesquisa. Tem outros lugares menos sofisticados, em andamento, que tem várias missões em andamento, como essa aí no deserto de Utah. Tem a Austrian Space Forum, que também realiza a cada 2 anos uma simulação grande marciana, com atividades extraveiculares. Vocês estão vendo ali os astronautas análogos fora, coletando rochas, etc., o centro de controle de missão, e aí todos esses aspectos, não só psicológicos, né, mas também fisiológicos, em relação à sustentabilidade alimentar, etc., são estudados. Eu gosto mais ainda desses que trazem um medo, uma situação real mais importante, mais presente, como submarinos, né? Então, estudar todos esses aspectos que a gente comentou antes, simular esses aspectos psicossociais em submarinos, eu acho muito interessante. Tanto é que acho que a NASA também acha interessante, porque eles criaram esse NEEMO, né? Que é o NASA Extreme Environment Mission Operations, que se dá a 100 metros de profundidade, e aí, de novo, né? Tem todo um risco real associado, onde eu acho que de alguma maneira se gera um pouco mais uma similaridade com uma missão espacial. Uma das coisas que muitas vezes acontece, foi uma fatalidade, né, uma situação triste que aconteceu no México, no Chile, em 2010, onde 33 homens ficaram presos numa mina quando explodiu alguma coisa, e eles ficaram presos, e foi realmente chamado um expert da NASA para ajudar. E a primeira coisa que ele disse foi: nós precisamos botar esses homens em comunicação com a família deles, nós temos que quebrar esse isolamento com a família, virtualmente, obviamente, né? Então, eles fizeram essa comunicação, e isso teve um impacto muito grande no comportamento, no estado de humor, na vontade de viver desses homens que estavam isolados, né, estavam confinados naquela mina, mas que tiveram a chance da comunicação. Então, isso é muito importante a gente lembrar, né, que para os astronautas teve uma mudança muito grande quando a comunicação com amigos e familiares pôde se fazer de uma forma mais rápida, efetiva, mais frequente, e isso também repercutiu aqui em Terra, né, com esses homens no acidente no Chile. Então, assim, em relação o que a ciência espacial traz para nós, em termos de tensão, isolamento, confinamento, né, nós temos as naves cada vez muito pequenas, aí chegando um pouco na estação espacial, nós temos esse
em torno de 4 a 6 astronautas por vez interagindo nesses locais fechados, né, lidando com todas essas questões psicossociais. E o que o mundo de hoje nos traz hoje, né? O que nós estamos vivendo? No fundo, a pandemia do Covid-19 transformou o planeta numa espaçonave, né? E nós agora somos todos astronautas, mais ou menos simulando o que acontece dentro de uma nave espacial. Essa aqui é a foto da London Eye, dessa roda gigante aqui em Londres, que pela primeira vez na minha vida, desde que ela foi estabelecida em 2000, eu vi num dia de sol, 10 e pouco da manhã, completamente parada, né? Londres num silêncio total, essas novas normas, né, dadas pelo governo britânico de distanciamento de 2 metros, né, como utilizar as escadas rolantes, mas se a gente olhar para os metrôs, né, os metrôs hoje são mais ou menos assim. Eu, pelo menos quando eu tirei essa foto, faz talvez umas 2, 3 semanas, 4 semanas, mas enfim, no pico do lockdown nós estávamos isso aqui é o metrô de Westminster, né, o Westminster é a saída do metrô para as casas do parlamento, para o Big Ben, isso aqui tem milhares de pessoas por dia, e as escadas rolantes do metrô, tudo estava realmente vazio. Então, o que a gente pensa de tudo isso, né? Por que explorar o espaço e como que a gente consegue, de alguma maneira, conectar o espaço com a Terra? Eu sempre digo que existem conhecimentos, produtos, métodos, processos, tecnologias que são desenvolvidas para o espaço e ficam no espaço. Muitas coisas são desenvolvidas na Terra e ficam só na Terra. Mas existe essa possibilidade, obviamente, de interação entre espaço e Terra. E isso é chamado pela NASA de spin-offs, né? Os benefícios da ciência espacial para a Terra, e eles dividem em vários tópicos, sendo o primeiro deles a saúde e a medicina. Então, isso não é uma coisa nova, não começou com o Covid, não começou com essa situação toda dos astronautas, há mais de 40 anos isso existe, e seria uma aula totalmente à parte, né, só falar sobre esse tipo de benefício e impacto da ciência espacial na ciência terrestre, né, mas, né, voltando assim, finalizando, o que nós estamos hoje vivendo e o que nós podemos aprender dessa transferência de conhecimento e tecnologia do espaço para a Terra, eu deixo marcado até em amarelo, assim, para chamar mais atenção. Então, comunicação, auxílio pela telepsicologia, telepsiquiatria, manter uma rotina saudável, manter os tratamentos, medicações, horários, hábitos de higiene, né? A pessoa, hoje eu não vou sair, eu amanhã não vou sair, então, né, perdendo o hábito de higiene, dieta, não deixar que o mal-estar, que a ansiedade aumente alguns vícios, como consumo de álcool, cigarro, etc. Exercícios físicos diários, extremamente importante para a manutenção da musculatura, do tônus muscular, do condicionamento cardiovascular, apanhar sol quando der, de alguma forma, se não, vitamina D, tentar manter um padrão sono-vigília. Uma coisa muito importante que os astronautas são treinados a fazer é ter objetivos diários, né? Acordar com objetivos a fazer, a realizar, não se sentir, para evitar, inclusive, a sensação de depressão, de monotonia, que, obviamente, em ambientes fechados por muito tempo, isolados, sem rotina, com a quebra da rotina, perdão, e sem referências habituais, acaba muitas vezes ficando de lado, né? Sempre não se deixar levar pela emoção e sempre fazer um balanço do risco e benefício de ações, né, e decisões que se toma. Até tem uma frase muito sábia que um familiar meu bisavô costumava dizer: na crise não se toma decisões, né? A gente não deve ficar decidindo muito quando está em crise. E buscar, através de várias maneiras, cada um tem a sua, né, sua religião, o yoga, mindfulness, um bem-estar, né, tentar também preencher um dia com um bem-estar mais espiritual. E a mensagem final, quando a gente fala no novo normal, né, eu penso que mais do que uma mudança do estilo de vida, esse novo normal vai ser uma mudança de valores. Então, eu criei essa tabela, assim, de
mostrando que muitas vezes a gente ouve nas palestras com os astronautas, né, que, como eu disse, tiveram aquela visão diferente da Terra, aquela visão muito peculiar, muito própria de quem realmente deixou a atmosfera terrestre e pôde olhar a Terra do cosmos, né, aquela perspectiva cósmica do nosso planeta. E eu acho que algumas coisas ficam claras, assim, de o que se tornam mais importantes. Então, essa seta verde, né, mostra tudo aquilo que ganhou valor durante esse, está ganhando valor até, segue ganhando valor nessa pandemia do Covid-19, que é essa ideia da comunicação, como eu falei, a importância de família, amigos, água, comida, liberdade, né, como as pessoas, se ouve comumente a perda da liberdade, né, que está sendo essa história toda, as ações globais, como a gente está interconectado, como não eliminar o vírus, eliminar é muito difícil, mas enfim, como não controlar o vírus em algum ponto, isso vai ter um efeito cascata em muitos outros locais da Terra, a telesaúde, o valor da nossa casa, as pessoas dizem muitas vezes, como eu queria poder abraçar e beijar de novo meus amigos, meus familiares, né, a importância que a internet, né, como nós estamos agora aqui conversando, gerou, e até para a telesaúde e tudo mais, né, e todas essas outras coisas como solidariedade, a importância do exercício físico, da espiritualidade, e tudo aquilo que começou a perder valor, né, o carro, a competição, o controle, a multidão, a fama, as brigas, o individualismo, o próprio petróleo, né, as brigas políticas, as brigas de poder, a violência, as guerras, como tudo começou a ser redimensionado e quiçá, né, nós tenhamos um mundo com um novo normal que seja mais, né, que tenha mais aspectos ligados à flecha verde do que a vermelha. E aí, para terminar, né, nós somos apenas um ponto de luz azul muito pálido, né, na vastidão do universo, em contraste, né, esse é o nosso planeta e isso é tudo para nós. Essa foto foi tirada pela Voyager, né, da Terra, ela foi apontada, foi uma ideia do Carl Sagan de apontar a Voyager para a Terra para tirar uma foto do nosso planeta, e isso realmente é algo que eu acho que tem um impacto psicoemocional imenso, porque mostra não apenas a nossa finitude, mas a nossa fragilidade nesse imenso universo. Eu agradeço a atenção de vocês, fico à disposição para perguntas, espero que tenham apreciado. Excelente, Thaís, muito obrigada. É uma excelente palestra, realmente não é a primeira palestra que eu assisto da Thaís, mas sempre há um encantamento enorme, né, que acaba nos causando. E, inclusive, já foi comentado aqui por algumas pessoas no chat. Thaís, eu parei a apresentação ou não? Não, bom, na verdade, assim, para mim, eu estou com um layout um pouquinho diferente, a princípio, não. Não, parei, deixa eu ver se eu paro, então. É que aqui diz retomar a apresentação, então retomei. Parar. Isso. Parei? Agora sim. Ok. É que cada sistema, né, esse é diferente do Zoom, que é diferente do Teams, que é diferente, cada um é do jeito. Não, com certeza, são adaptações que a gente está tendo também nesse período, né? Então, assim, bom, primeiro, realmente, como eu disse, né, no chat a gente já recebeu aqui várias mensagens parabenizando e agradecendo pela palestra, né, e dando os parabéns, assim, pela excelente palestra que tu nos deste. Nós temos algumas perguntas e, assim, eu vou lê-las aqui, pessoal, e se por acaso houver mais perguntas, fiquem à vontade, então, para colocá-las ali no chat, tá? Assim, algumas, inclusive, acabaram sendo respondidas, foram retiradas de alguma forma. Uma talvez tenha sido parcialmente respondida, que é da professora Tatiana Tourinho, que pergunta assim, quantas horas tem um dia no espaço? Porque a gente fala do ciclo circadiano, mas eu acredito que tem essa questão de horas especificamente, né? 90 minutos. Tatiana, oi. Do início do dia ao fim do dia são apenas 90 minutos. Ou seja, 1h30, né?
Meu Deus. Oi, Thaís. Preciso te dizer, eu estou com saudade de você. Igualmente. Vamos nos Muito ver. obrigada. Adorei estar contigo. Obrigada. Vamos nos ver quando o Covid deixar. Se Deus quiser. Isso. A segunda pergunta é da Dominique. Pergunta o seguinte: existem alterações imunológicas importantes após todo esse período no espaço? Imagino que seja muito boa, muito boa. Muito boa essa pergunta, até porque eu realmente, é claro, por uma questão de tempo, até eu não posso dedicar a falar na volta do astronauta para a Terra, né? Mas existem consequências, basicamente, todos os sistemas que são afetados no espaço, né? Em termos neurológicos, se sabe hoje que esse aumento de pressão intracraniana, quando acontece, ele persiste, né? Nem todos os astronautas voltam ao normal, digamos. Isso é uma das coisas que está se estudando, que, como eu disse, é uma coisa recente, mas existem várias alterações de coordenação, de orientação, que persistem, são alterações neurovestibulares, que persistem depois do voo, e às vezes por 15 dias até um mês, em que eles têm que ser retreinados a caminhar, a fazer uma curva, né? Isso é uma coisa muito interessante, fazer uma curva de 90 graus, eles fazem uma curva aberta, assim, eles não conseguem fazer a curva de 90 graus. Quando eles se agacham, por exemplo, eles têm a sensação que é o chão que está subindo, e não eles que estão descendo. Então, tem várias alterações neurovestibulares que persistem. Eu até posso contar uma coisa anedótica que aconteceu comigo, mas aconteceu nas duas campanhas de voos parabólicos que eu participei, né? Depois de dias disso, 2 dias depois da campanha ter terminado, eu estava jantando, assim, conversando com os amigos, e de repente eu senti como se fosse uma onda, né, como se até eu dizia, pô, um terremoto, o que está acontecendo? E só eu senti, obviamente, não, foi uma alteração tardia do sistema vestibular que se readaptando à gravidade. Então, assim, é uma pergunta que eu acho interessante, porque a gente tem a medicina, a fisiologia espacial, todas essas áreas da saúde espacial, a gente tem que pensar no antes, no durante e no depois. E muitas vezes se torna até uma especialidade o depois, né, a reabilitação do astronauta nessas questões neurovestibulares, osteomusculares, etc. E com relação a alterações imunológicas, especificamente, existe algum? Também, sim, muito interessante. Já está comprovado que a imunidade do astronauta diminui no espaço. Ela diminui pela ação da própria microgravidade. Eu tive a oportunidade, durante meu tempo na PUC, coordenando o Centro de Microgravidade, o MicroG, de realizar uma pesquisa onde a gente simulava a microgravidade só para células ligadas ao sistema imune. Ou seja, o que nós estamos fazendo aí? Nós estamos retirando todo o aspecto, todos os outros aspectos, digamos, emocional, endócrino, que podem estar afetando a imunidade do astronauta. Nós estamos vendo só as células, né? Nós não estamos vendo o corpo humano com células imunes, nós estamos vendo apenas as células. E se sabe, e se viu que depois de 24 horas em simulação de microgravidade, a imunidade, a proliferação dessas células que nos dão a defesa diminui. Então, por algum motivo, no espaço, a imunidade é menor. A pergunta seguinte talvez fosse, mas isso afeta mais a saúde do astronauta? Isso predispõe, por exemplo, mais a infecções, etc. E aí parece que não, porque a gente sabe, de novo, que eles estão fechados num ambiente, estão convivendo entre 4, 5, 6 pessoas, cada uma carregando seus germes, e existem infecções reportadas, infecções de pele, muito mais ligadas à falta de higiene, à dificuldade de higiene que eles têm no espaço, do que propriamente alterações imunológicas. Também tiveram alterações gastrointestinais, se pensa mais em relação à comida. Enfim, o que fica mais claro é que a imunidade é afetada. Mais recentemente se viu que a microbiota dos astronautas, né, a microbiota do astronauta altera com a microgravidade, com a radiação, e isso tem um impacto direto no sistema imunológico. Então, é bastante complexo, mas realmente uma pergunta muito importante, até porque isso pode gerar problemas clínicos no espaço. Tá ótimo. E assim, nós temos mais uma pergunta da professora Tatiana. Pergunta o seguinte: tem relato de fibromialgia nos astronautas? Eles têm distúrbios de sono e depressão? Não que eu saiba. Se bem que eu acho que até trazendo, eu realmente não sei
assim, não tenho informação em relação a essa pergunta específica, mas eu acho que uma coisa importante até da gente comentar aqui é que muitos aspectos clínicos dos astronautas, ou seja, doenças que eles possam desenvolver, etc., não se tornam públicas, porque elas não passam não passam como um achado científico, até para preservar a privacidade do astronauta em relação à sua saúde, etc., isso não é tornado público. Então, quando a gente fala em medicina espacial, na verdade, nós estamos falando muito mais nessas alterações, adaptações fisiológicas, emocionais também, etc., ao ambiente espacial, do que aos aspectos clínicos de doenças espaciais. Isso fica muito restrito aos médicos que tratam os astronautas. Tá sem... Desculpe. Bom, nós temos uma pergunta do William, que é assim, existe algum caso concreto onde a manobra foi executada? Na verdade, é da manobra de reanimação cardíaca. A pergunta foi feita sim. Muito interessante. Eu trabalho com a reanimação cardiopulmonar, a gente chama de reanimação cardiopulmonar extraterrestre, né, há muito tempo, assim, com simulações de... não só na PUC, no Micro-G, quando existia, mas também aqui no King's College, em voos parabólicos, e agora estamos começando uma pesquisa aqui com a Universidade de Brighton. Mas aí nunca ocorreu uma parada cardiorrespiratória no espaço. Existiram mortes, né, de astronautas ligados a missões espaciais, mas nunca houve a parada, né, cardiorrespiratória no espaço. Mas, obviamente, isso é uma preocupação. E é uma coisa interessante essa pergunta, porque quando se fala em parada cardiorrespiratória, a gente fala na reanimação cardiopulmonar, a gente fala em situações em que se acredita na reversibilidade do caso. Então, não é uma morte, é uma parada cardiorrespiratória que eu vou fazer uma reanimação para tentar restituir, digamos, a circulação e, basicamente, a vida para aquela pessoa. E se isso se passa, se a gente, considerando que os astronautas são muito saudáveis, são muito treinados, vão para o espaço com muitas condições físicas, emocionais, etc., obviamente se pensa também que se poderia ter uma reversibilidade de um caso como uma parada cardiopulmonar. Então, eu imagino que essa é uma área que tem que ser explorada com muito cuidado, a gente tem que ter essa capacidade de entender o que fazer numa hora dessa, não podemos ser pegos de surpresa como fomos com a pandemia, e, na verdade, até hoje eu também faço parte de um grupo de pesquisa internacional, liderado pela Alemanha, que trabalha com a massagem cardíaca, né, como fizemos muitos trabalhos, como eu disse, mas também com a intubação, né, que é aquele procedimento médico onde tu faz a inserção de um tubo na via respiratória do paciente para permitir, então, uma oxigenação. Temos mais uma pergunta do Endrigo. Rodrigo, e aí? Onde é que tu tá? O Endrigo tá, acho que é teu... Tudo bem? E aí? Porto Alegre, quando é que vai vir para cá? Pois é, assim que o Covid deixar. Estou em Porto Alegre e Curitiba, pulando aí. Então, assim, a pergunta do Endrigo Thaís, qual a importância da rotina em um confinamento? Eu acho que a rotina é absolutamente necessária no confinamento. Isso em qualquer confinamento, né? E tem muitos estudos mostrando, inclusive, que presos confinados, aqueles que têm rotina, mantêm uma rotina saudável, até com exercício, etc., têm uma resposta muito melhor emocional e física do que aqueles que perdem a rotina. Então, eu acho que a rotina ela é importante, como eu falei, manter hábito de higiene, tentar acordar mais ou menos no mesmo horário, ter a sua higiene matinal, enfim, tomar banho, etc., etc., e aí tentar manter, né, criar essa rotina de alimentar, de exercícios, de trabalho, de lazer. As pessoas tendem, eu acho que isso aconteceu em muitas situações aqui, não só aí em Porto Alegre, provavelmente, mas em todo o mundo, né, onde as pessoas se sentiram meio de férias em alguns momentos, assim, perdendo essa rotina. A rotina é fundamental. A gente tem uma das coisas que os astronautas são treinados a fazer, é aquilo que eu disse,
rotina, avaliação de risco-benefício, né? Tentar ter objetivos durante o dia, isso tem que ser parte a rotina não deixa de ser um objetivo, mas ter objetivos a ser atingidos durante o dia. A gente tem que abstrair um pouco a ideia do confinamento e fazer disso uma nova forma de ter uma atividade, né, ter referências, rotinas, isso é extremamente importante. Nós temos mais uma pergunta agora, que é assim, da Roseli. O astronauta envelhece mais rápido? Sim, existe essa ideia, né, de que muitos aspectos ligados à microgravidade, ela se assemelha ao processo de envelhecimento na Terra. Então, assim, pegando alguns sistemas corporais, né, a gente vê que o sistema cardiovascular fica afetado, né, a gente viu que, por exemplo, existe uma perda de massa óssea, massa muscular. Então, tudo isso, ele se assemelha muito ao processo de envelhecimento na Terra. Isso pode ser diferente do processo de envelhecimento em si, né? Uma pessoa que fica acamada durante 2, 3 meses, ela sai da cama, ela tem um envelhecimento, entre aspas, biológico, mas não quer dizer que ela tenha realmente, ela tem um envelhecimento de músculo, de osso, etc., que gera esse envelhecimento biológico, mas o envelhecimento ainda se sabe hoje que ele ainda é mais interno, mais importante, assim, no sentido de ser uma alteração cromossômica, né? Nós somos um relógio, né? Quando a gente é concebido no útero materno, ali já começa o processo de vida e o processo de morte, né? Nós temos um relógio ali que se cria de uma certa maneira. E uma das coisas que se vê é que tem uma parte do cromossoma, o final dele, assim, como se fosse aquela parte durinha do cadarço, que se chama de telômeros. E, aparentemente, os telômeros não mudam na microgravidade, ou seja, a nível celular, parece que eu não estou ficando mais velho, apesar de ter uma condição física menor. Então, é uma coisa ainda, assim, não é bem ficar mais velho, apesar dos sinais e sintomas serem muito similares ao envelhecimento em terra. Ótimo. E assim, temos uma pergunta aqui do professor Alcir. A pressão do deslocamento desde o lançamento do foguete, levando os astronautas até o estabelecimento na base ou na estação espacial, produz diferenças fisiológicas, cardíacas e neurológicas? Os astronautas, quando vão para a estação espacial, passam por quarentena quando chegam? Eu não entendi o início da primeira pergunta, desculpa. A pressão do deslocamento desde o lançamento do foguete. Sim, entendi agora. Na verdade, assim, em todas as decolagens, né, porque a gente precisa de uma aceleração muito grande, né, de 11 km por segundo, assim, a gente tem que vencer a gravidade terrestre e entrar em órbita, se passa por um período de hiper-G, chamado de hipergravidade. Então, os astronautas, ao invés de ficar na microgravidade, onde eles não pesam nada, digamos, né, eles ficam numa queda livre, né, e ficam sem peso, ali eles dobram ou triplicam o peso nesse momento da decolagem e também quando eles voltam para a Terra e tem que voltar na aterrissagem da nave espacial. Então, existe, sim, esse momento. Quando eles estão na órbita, indo em direção à estação espacial, não. Dentro da espaçonave estão em microgravidade, quando chegam lá, eles também estão em microgravidade. Então, eles têm um período, digamos, de na decolagem, na aterrissagem do veículo espacial, mas isso, durante o voo, etc., é tudo em microgravidade. Qual era a outra pergunta? Tinha uma outra pergunta. Os astronautas, quando vão para a estação espacial, passam por quarentena quando chegam? Não mais, né? Eles não têm mais esse... E o que é até mais importante é, antes da missão espacial, né, existe uma diminuição dos contatos, porque é mais importante não levar nada para o espaço, né, do que se imaginar que vai se trazer alguma coisa para a Terra. Então, assim, vocês podem até lembrar, eu acho, quando os astronautas estão chegando de volta, tem todo aquele monte de gente na volta ali, tentando, etc., conversar e ver como é que está o astronauta, e depois eles passam por uma série de testes, né,
mas não é assim aquela coisa, vamos ficar 15 dias isolados, depois isso era muito mais comum no passado, mas a diminuição do número de contatos antes da missão e teste, exames médicos desses contatos, sim, isso é feito porque não se quer que o astronauta chegue na nave, numa estação espacial confinada, fechada, a gente não pode abrir uma janela, com algum tipo de contaminação, especialmente alguma coisa viral, por exemplo. Nós vamos agora para as últimas 2 perguntas, pela questão do tempo. A próxima pergunta do William. Há estudos sobre células cancerígenas? Por exemplo, é um ambiente que pode acabar desenvolvendo a ação dessas células? Super interessante essa pergunta. E sim, eu tive a oportunidade de participar de uma pesquisa, uma colaboração entre o Micro-G e a Universidade de Kingston, aqui na Inglaterra, não King's College, a Universidade de Kingston, onde nós testamos 4 células cancerígenas a proliferação dessas células em microgravidade simulada. E a diferença de proliferação é muito intensa. Né? É uma coisa interessante assim, de se ver o controle, né, que seria a gravidade terrestre. O crescimento foi muito pequeno, num período de 19 horas, e o crescimento da proliferação das células cancerígenas foi muito maior. Então, isso é uma das coisas que eu acho interessante, porque a gente tem que pensar nessa possibilidade, né, de ao estar expondo o astronauta à microgravidade, à radiação, ao estresse, uma viagem espacial, com uma imunidade menor, que a gente também sabe que acontece, e isso poderia, digamos, propiciar, né, o desenvolvimento de câncer pós-missão, etc. Claro que as missões ainda são restritas, né, a maioria delas fica entre um pouco menos 6 meses ou 6 meses a 1 ano, né, 6 meses em geral. Então, assim, os estudos longitudinais feitos pelas agências espaciais, né, entende-se longitudinal quando se acompanha, né, o astronauta ao longo do tempo, não mostrou aumento do número de cânceres, quaisquer, em relação à população em geral. E nós vamos agora para a última pergunta, que é do William, outro William, tá? Então, não é a mesma pessoa. Mas pergunta o seguinte: como funciona a transmissão de doenças bacterianas e virais entre astronautas? É semelhante ao processo que ocorre em Terra? Não, é interessante, muito provavelmente sim, né? Uma das coisas que talvez, porque a gente sabe, até as pessoas hoje talvez estejam mais cientes, né, que essa transmissão se dá pelo contato em si, né, pelo contato físico com coisas contaminadas que a gente possa trazer para a boca, nariz e olho, né, que são as grandes portas de entrada do nosso organismo. Mas uma das coisas que talvez seja um pouco diferente seja a maneira que a transmissão se dê por essas gotículas, né, de saliva que a gente, por isso esse distanciamento, por isso a máscara, etc., entre as pessoas. Porque na microgravidade, uma das coisas que a gente sabe é que quando a pessoa respira, né, quando até exercitando, ela gera uma bolsa, né, de gases à volta do rosto dela, porque esses gases não se dispersam da mesma maneira como aqui na Terra. O mesmo talvez aconteça com essas gotículas, né? Elas podem talvez coalescer e ficar mais próximas umas, né? E não fazer e não ter essa capacidade de se deslocar no ar como a gente tem aqui. Mas a transmissão, eu acho que muito provavelmente é o contato humano e esse contato próximo de saliva, né? De gotículas de saliva, que de alguma maneira pode acontecer. Muito obrigada, Thaís. Obrigada por responder a essas várias perguntas. Eu acabei encerrando, então, as perguntas ali no chat, pela questão de tempo, mas, assim, de novo, nós gostaríamos de te agradecer pela disponibilidade, por ter aceito o convite, pela brilhante palestra e por ter respondido todas essas dúvidas, essas perguntas aí que apareceram. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um bom fim de